Boa noite, queridos! Estamos ao vivo na nossa live especial nessa terça-feira para tratar de um tema muito importante. Vamos falar de jejum. No último domingo, eu preguei na Lírio Armação sobre jejum e a gente trouxe uma palavra muito bem fundamentada acerca do que é o jejum na Bíblia. E nós falamos sobre a essência do jejum, falamos sobre o propósito do jejum, e ficou faltando a parte técnica, a parte prática do jejum. E eu falei na introdução da pregação que eu gostaria de conversar com um médico sobre isso. E quando acabou o culto, eu recebi uma mensagem de uma médica, a doutora Alice Santana, que tem uma experiência vasta com essa área e que tem uma experiência pessoal muito forte com o jejum também. O jejum foi e é uma bênção para a vida dela, ela é uma irmã em Cristo também. Então casou tudo, foi de Deus, para a gente estar aqui hoje juntos. Espero ela entrar aí, assim que ela solicitar, ela já vai entrar com a gente ao vivo também, para conversarmos sobre o jejum, tirarmos as dúvidas. A caixinha de perguntas está aberta aí, você pode já mandar suas perguntas. A doutora Alessandra já está na live, daqui a pouco ela vai solicitar. E a gente vai respondendo. Pronto, já solicitou. Aqui. Coisa boa. E vamos tirar dúvidas, como jejuar, como usufruir dessa bênção que é o jejum. Boa Boa noite, noite, doutora Alice. Bem-vinda, querida. muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Que prazer imenso te receber aqui hoje. Estava contando ao pessoal aqui que no domingo a gente estava pregando sobre jejum, fundamentando o jejum na palavra de Deus. E eu falei na introdução da pregação que eu gostaria de conversar com um médico sobre o tema, porque tem muitas dúvidas práticas que têm tudo a ver com a medicina. E aí tive a grata surpresa de, após o culto, receber a sua mensagem falando: pastor, eu estava assistindo a pregação e eu tenho uma história muito legal com o jejum. Além de se dedicar profissionalmente a essa área, você também tem uma experiência muito rica, né, com o jejum, e a gente vai conversar sobre isso hoje. Mas, em primeiro lugar, bem-vinda, boa noite, que bom te ter aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. Deus não faz realmente nada assim à toa em vão, né? Eu acompanhei as últimas três pregações, fundamentando para chegar sobre o jejum. E estava nas três últimas. E nesse do jejum eu não pude estar. Eu falei, não, vou assistir online. E aí o meu celular estava naquele delay do online. Uma amiga que estava lá presencial mandou, vou colocar seu nome, vou falar. Aí eu tô assim, gente, ela tá falando do quê? Sem entender nada. Aí sobre a médica, eu mandei, pode falar meu nome, porque eu não tinha visto. Ah, que coisa boa, que coisa boa, que coisa boa. Foi nossa querida irmã Alice que fez essa ponte, né? Estava ali ligada e fez essa ponte para a gente ter esse papo aqui tão importante sobre o jejum, que é um assunto que gera muitas dúvidas, né? Você que não assistiu a pregação de domingo, eu quero falar para o pessoal que está aqui assistindo a live que não viu a pregação de domingo, vá no meu canal ou no canal da Lira Armação, tem um link aqui na bio do meu perfil, e assista, porque fazemos toda uma fundamentação da importância do jejum à luz da Bíblia, do que ele significa, do que se espera no jejum, de qual o objetivo do jejum, de para onde deve ir o nosso coração ao jejuar, né? Do quebrantamento, da humilhação, da conversão, porque o jejum não é simplesmente o se abster de alimentos. O se abster de alimentos é a forma de jejuar. O jejum significa muito mais, ele tem um propósito muito maior do que simplesmente se abster de alimentos. E é uma ferramenta poderosíssima para as nossas vidas. Eu vou dar só uma passagem bíblica para ilustrar como o jejum pode ser poderoso. Em Mateus capítulo 10, Jesus tinha dado, já no versículo 1, autoridade aos seus discípulos para expulsar demônios. E eles saíram fazendo isso, tirando demônios das pessoas, espíritos malignos das pessoas. Mas chega no capítulo 17 de Mateus, eles não conseguem expulsar o demônio de um menino. O Senhor Jesus chega depois, expulsa o demônio,
Os discípulos perguntam a ele, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E o Senhor fala, porque a fé de vocês é pequena. Essa é a razão, porque a fé era pequena. Mas depois ele reforça e fala assim, ó, esse tipo de demônio não sai senão com jejum e oração. Ou seja, eles não conseguiram expulsar porque a fé era pequena. Mas para a fé chegar no nível necessário para realizar aquele ato espiritual, o jejum tinha que aparecer. Então o jejum levaria eles a um nível de conexão com Deus, de fé, de relacionamento, de posicionamento, para que conseguissem realizar aquele feito espiritual que era tirar um espírito ruim de uma pessoa. Então o jejum, ele aparece na Bíblia como um ato que nós fazemos para nos alinhar profundamente com Deus, para o nosso coração se encaixar com o coração de Deus. E aí aparece na Bíblia diversos tipos de jejum, e a gente vai conversar sobre isso aqui hoje com a doutora Alice. Doutora Alice, primeira pergunta que eu quero te fazer hoje, para a gente também ir trocando essa bola aqui à luz da Bíblia e da medicina, é você, antes de trabalhar com a sua área de atuação, que você vai explicar para a gente já já, você teve uma experiência ainda como estudante com o jejum. Nos conta um pouco disso. Acho que travou para mim aqui, doutora Alice. Não sei se para vocês ela tá travada também. Alô? Tá me ouvindo? Alô? Travou, não foi, gente? Parece que a conexão da doutora tá ruim. Enquanto ela vai arrumando lá a conexão, então deixa eu falar um pouco mais para vocês. Ela saiu, vai voltar já já com a conexão melhor. Então a gente vai conversar um pouquinho mais aqui enquanto ela está voltando. Gente, é muito estranho que nós prescindamos do jejum quando nem Jesus prescindiu. Você entende? Que é muito estranho que Jesus precisasse jejuar e que nós nos demos o luxo de não jejuar. Que nós achemos que podemos não jejuar quando antes de encarar aquele desafio tão grande que foi a tentação, passou a jejuar por 40 dias. Moisés jejuou. Daniel, que era um homem... Daniel é um homem que não tem um defeito dele registrado na Escritura. É um homem que aparece no texto de maneira perfeita. Lógico que ele tem erros. Perfeito só o Senhor Jesus. Mas até o perfeito jejuou. Mas Daniel é um homem a quem não é atribuído nenhum pecado explícito na Bíblia. E era um homem que se dedicava ao jejum. O jejum aparece 70 vezes na Bíblia. Ou seja, aparece abundantemente situações onde o povo de Deus jejua, é chamado a jejuar. Ali em Atos capítulo 13, diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E eles estão orando e jejuando. Então ouvem a voz do Espírito Santo. Eles conseguem uma conexão mais íntima com Deus enquanto jejuam, através do jejum. Eles se sensibilizam, o coração fica sensível. Quando Paulo fala sobre as credenciais do seu ministério, em 2 Coríntios capítulo 6, sobre coisas que ele vivia que credenciavam ele como um apóstolo, ele inclui o jejum. Ele fala que o jejum é uma das coisas que o credenciavam, que diziam que ele de fato era um homem consagrado, marcado por Deus. Jesus, quando fala sobre o jejum no Sermão do Monte, ele fala, vocês quando jejuarem. Ou seja, ele não tem dúvidas de que os seus discípulos verdadeiros jejuariam. Quando perguntam a Jesus em Marcos 2, por que os discípulos dele não jejuavam, ele diz, eles não jejuam porque enquanto eu estou com eles, eu sou como um noivo numa festa, né? E o noivo na festa não jejua com seus amigos, né? Os amigos do noivo não jejuam. Mas vai chegar um tempo em que eles jejuarão. E esse tempo já chegou. Nós precisamos aprender
a jejuar. A doutora Alice está entrando de novo. E assim que ela estiver online, a gente vai começar a fazer para algumas perguntas. Fazer, por exemplo, jejum total, sem água, pode fazer? Como fazer? O jejum com água, ele funciona tanto quanto o jejum total? E o jejum parcial, me abster de algumas coisas, como ele aparece na Bíblia, como a medicina lida com o jejum também. E o jejum de Moisés, 40 dias sem comer nem beber, isso é possível? Elias também, que caminha 40 dias depois de comer uma comida que Deus deu a ele, isso é possível sem comer nem beber? Esté jejuou também total, 3 dias. Não só Esté, todo o povo todos os judeus em Suzã. Assim como Paulo em Atos 9:9, jejum total. Uma pergunta boa de Vanessa aqui, ó, lactante pode jejuar? Então são questões muito legais e eu estou torcendo aqui para a doutora Alice conseguir se conectar para a gente tirar todas essas dúvidas com ela. Isso vai ser muito bom. O jejum aparece na Bíblia também em jejum de 1 dia, de 7 dias, jejum de 14 dias, de 21 dias, de 40 dias, mas também aparece um jejum habitual. Não consigo ficar online, não aparece para mim, pastor. Nossa. Deixa eu ver se eu consigo te convidar. Também tem esse modo, né, de eu te convidar. Deixa eu ver aqui. Acho que eu tenho que apertar aqui, nesse bonequinho. Vou colocar aqui. Doutora Alice, pronto. Mandei o convite. Te convidei. Vê se agora vai, doutora Alice. O convite foi mandado. Jejum habitual. Lá em Lucas 18, aparece o jejum habitual. Um homem que diz, eu jejuo 2 vezes por semana. E essa passou a ser uma prática muito comum na igreja também. Jejuns frequentes. Em Lucas capítulo 2, é falado sobre uma mulher chamada Ana que vivia em jejum. Constantemente jejuava. É como quem jejua dia sim, dia não, ou até todos os dias por um período do dia, né? Ana, ela parece ser alguém que jejua ou dia sim, dia não, ou todos os dias num período do dia. Era uma mulher consagrada ao Senhor, que agradava a Deus e tinha uma fé e uma força muito grande. Essa força, presta atenção, olha que legal. Essa força de Ana se revela de maneira especial porque ela era viúva há muito tempo. Era viúva há muitos anos. E ela estava tranquila. Isso não quer dizer que quem é viúva e não casa é mais santa ou mais consagrada. Quem é viúva e não casa é mais santo e mais consagrado do que aquele que opta por casar. Não tem nada a ver. Mas certamente que quem consegue suprir todas as suas carências no Senhor, inclusive carências afetivas dessa natureza, mostra um poder espiritual interessante, especial. E essa mulher, através do jejum, chegou nesse lugar de uma consagração profunda, onde as carências emocionais já não lhe afetavam. Como Paulo também. Paulo é um homem que chega nesse nível e é um homem que diz que jejuava. Ele fala em Coríntios, eu provo meu ministério com jejuns. Paulo também está entre os mestres que jejuam em Atos capítulo 13. Está ali jejuando e ali ele ouve o Espírito Santo. Será que a doutora Alice vai conseguir entrar, gente? Se ela não conseguir entrar, eu vou falar mais um pouquinho com vocês e vou encerrar a live e tentar marcar com ela numa outra ocasião. Tá bom? Por quê, pastor? Porque essa parte da fundamentação bíblica eu já fiz toda e está toda na pregação que está no YouTube. Clica no link aqui em cima e assista. Está toda direitinho, ela bem didática para você aprender. Mas eu quero hoje tirar as dúvidas práticas, tá bom? Então, se ela não voltar, a gente vai só fomentar um pouquinho aqui mais a situação e deixar para um outro dia para a gente conversar
com ela sobre os tipos de jejum, a prática do jejum. Eu quero ouvir muito a experiência dela com o jejum. Ela tem uma experiência muito legal, ela me contou um pouco de como o jejum abençoou poderosamente a vida dela. E nós queremos conhecer essa história. Na verdade, o jejum pode nos dar disciplina, pode nos fazer poderosos para vencer os impulsos que nos dominam, para vencer nossos vícios. O jejum, ele é poderoso para gerar em nós o fruto do autocontrole, domínio próprio, que é tão fundamental na nossa vida. Ai de nós se não tivermos domínio próprio. Salomão diz que um homem que se domina, ele é mais poderoso do que um homem que conquista uma cidade. Por quê? Porque quem conquista uma cidade não tem domínio próprio, vai estragar tudo que conquistou. Mas quem tem domínio próprio, tudo que ele conquistar, ele vai manter, ele vai fazer crescer, porque ele se controla. Então ele não se auto-sabota, ele não estraga a sua vida, porque ele consegue domínio próprio. E o domínio próprio é fundamental. Então, me parece que a doutora não vai conseguir entrar hoje, né? Talvez o lugar onde ela esteja com a conexão ruim. E a gente vai, então... Eu quero muito fazer essa live com ela. Eu quero ouvir a experiência dela, quero conversar com ela, quero dialogar com ela sobre isso. Então, gente, vamos fazer o seguinte. Todo mundo que não assistiu a pregação vai ver a pregação. A pregação, ela é breve, ela não é muito grande, não. A pregação breve, onde fundamentamos profundamente o jejum. Vamos marcar para um outro dia com a doutora Alice para a gente conversar a parte prática, a parte médica. Aproveita, foi o seguinte, ó, eu vou abrir agora. Agora eu vou abrir... Aliás, agora, eu abro agora a caixinha de perguntas, mas é porque ela só fica durante 24 horas, né? Acho que não funciona muito bem. Deixa eu ver as perguntas que chegaram aqui já. Tem perguntas? Tem já perguntas, ó. Jejuar, amamentação, danos físicos de jejum. Pronto. Vocês podem mandar todas essas perguntas que a gente vai organizar tudo direitinho para poder responder todas as dúvidas sobre como, na prática, jejuar de maneira bem feita, de maneira saudável, de maneira poderosa. Tá bom, gente? Vamos ficando por aqui, então. Muito obrigado por terem vindo, pela participação, pelo tempo de vocês. Nos perdoem as falhas técnicas, elas acontecem. A gente depende da internet, depende dos aplicativos, mas estamos aqui de muita boa vontade para tentar fazer esse trabalho para vocês, tá bom? Vamos remarcar com a doutora Alice. Acho que onde ela está, a conexão não está legal. E vamos voltar com muito carinho. Doutora Alice, não se preocupe, fique tranquila, Deus está no controle. E em breve a gente volta, viu? Jejum de live, Rafa Coim falou aí, ó. Coisa boa. Gente, um beijo, shalom no coração. Vejam a pregação, ó. Doutora Alice me pediu mais uma vez aqui, eu vou tentar de novo aqui, ó. Aceitei, será que ela vai conseguir agora? Vamos ver. Tentar mais uma vez, será que entra? Opa, entrou. Entrei. Vamos ver se vai. O Instagram Olha, tá deixando eu conseguir falar com você, tá barrando. Agora ficou bom. Tô ouvindo bem você agora. Será que agora vai? Vamos testar, espero que sim. Olha, fiquei animado agora. Ai. Doutora Alice, querida, vamos lá então. Eu quero ouvir primeiro a sua experiência com o jejum. Nos conte, por favor. Vamos dividir em 2 momentos essa experiência. Vamos lá. Quando eu estava fazendo faculdade, eu passei assim por um período de compulsão alimentar, né? Logo quando eu passei. Isso há uns 7 anos atrás. Você teve compulsão alimentar? Compulsão alimentar. Eu comia muita besteira. Por quê? Eu acho que foi aquela ansiedade causada no período Ansiedade. pré-vestibular. Eu fiquei 3 anos fazendo um cursinho para passar em medicina. E esse período aí de estuda, não passa, trave, não passa. Então gerou em mim uma ansiedade e eu comecei a descontar isso na comida. Então eu comia muito besteira o tempo todo. E quando eu passei, isso também continuou. Então é bom a gente bater um ponto aqui, ó. Muitas vezes nós buscamos na comida suprir alguma carência afetiva.
Isso é muito Sim, comum. Porque nós nos sim. entorpeçamos através da alimentação. Isso é muito E é comum. muito. Eu sempre Mas, digo isso. mas, mas Que continue, co- doutora, por favor, a sua experiência. E aí, na faculdade, já aprendendo e estudando, comecei a perceber que eu falava para um paciente que ele precisava ter um hábito saudável e praticar um exercício físico, mas eu não fazia isso. Então era aquela coisa Hum, distoante. Como é que eu falo para ele que tudo começa na alimentação e nos hábitos de um exercício físico básico, meia horinha, e eu não tenho essa rotina? Então, em mim, naquele momento, surgiu um despertar mesmo de buscar novos hábitos. Na sim. época eu lia bastante, né? Eu tenho, depois a gente vai falar mais da parte espiritual. Sempre gostei muito de ler, na época lendo, comecei a conhecer o jejum e falei, vou praticar. Li alguns livros na época, assim, para artigo científico, coisa para basear o meu estudo, tudo isso dentro da faculdade, e comecei a Mas, praticar o jejum. mas a sua primeira ideia de jejuar veio da academia, da faculdade, ou Não, na veio de verdade, outro? não. Na verdade, Veio de não. onde? Meu pai é teólogo também, é pastor, né? Hum, Apesar de que que não tem legal. consagração. E Que, a ma- gente foi, assim, sou cristã, a gente foi criado dentro da igreja, a gente tem que uma história da bacana. igreja, né? Qual igreja? Qual a linha que Eu sou de Vitória vocês da Conquista. de conquista? Qual É, igreja lá? a gente Assim, a vai muito na linha Batista, 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 legal. Pentecostal, mais Batista. E Que aí eu já legal. conheci o jejum, a gente já tinha feito alguns propósitos de subir no monte, Entendi, jejuar, na época, principalmente entendi. assim que eu estava no Então, pré-vestibular, o seu primeiro insight sobre jejuar veio da Bíblia. meio da Bíblia, o primeiro site da Legal, Bíblia. bacana. Jejuava na época assim do pré-vestibular, mas te falo com convicção que naquela época eu não conhecia a Deus como eu conheço hoje. E isso faz diferença. Eu estava jejuando ali naquele propósito que era quero passar em medicina, mas não havia o Hum, propósito da fé tão fundamentada na palavra. Então, sim, apesar do insight ser bíblico, não havia o propósito que poderia libertar de fato o pedir e receber. entendi, Era uma entendi. coisa feita assim, tô jejuando, mas Estou sem jejuando. entendimento. Sem discernir profundamente. Isso, sem a fé Mas, que aí, precisa basear o mas, jejum. mas ainda assim você viu benefícios? Como é que foi? Vi benefícios, vi benefícios. Naquela época, na verdade, antes de passar no vestibular, era assim um pouco de sofrimento, né? Aquela coisa de, ai, privação, privação, privação. Você até falou isso sobre na igreja. Eu ficava sofrida porque eu estava jejuando. Mas não, pera, é o propósito, eu preciso passar, eu preciso passar. Então, eu apoiava muito no objetivo, no fim, e não no processo. E aí, depois de Sim, algum tempo, meu segundo contato com o jejum foi essa questão mesmo do... Na verdade, não tem nada a ver com emagrecimento. O jejum não tem nada a ver com emagrecimento, não tem a ver com a estética. Mas acabou tendo para mim um ganho. Eu perdi 20 quilos aí dentro da faculdade, através da prática, assim, principalmente primordialmente do jejum. E aí, que hoje, o legal. meu jejum já é uma junção das duas coisas. Dentro da Sim. faculdade eu tive algumas experiências mesmo com Deus, assim, em diversos aspectos. E hoje o meu jejum já é pautado tanto, não só na parte dos benefícios de saúde, mas também nessa parte da Bíblia, né? Hoje eu alio uma Eu coisa acho, a eu acho, outra. eu acho que esse é um lugar ideal. Esse é um lugar ideal, onde a gente começa a discernir os benefícios espirituais e físicos do jejum. Esse é um lugar Sim, ideal. E eu acho muito interessante, porque o jejum, por muito tempo, não foi compreendido. É um assunto um tanto quanto, me perdoe se eu estiver errado, mas é um assunto um tanto quanto moderno, recente na medicina, né? Como começaram a falar mais sobre o sim. jejum recentemente, mas é milenar na palavra de Deus. E aí a palavra de Deus, se antecipando muitos anos da medicina, recomenda algo que tem um grande benefício físico e biológico. Eu vou E falar assim uma aí, coisa que é muito interessante, que Hipócrates, que foi considerado o pai da medicina, ele diz assim, ele assim, tem uma frase, né, que é bem célebre, que é: se for comer algo que te faça mal, é melhor que não coma. Isso é uma frase de Hipócrates. Então, na melhor verdade, não o comer. jejum, melhor não comer. Isso é uma frase dele. Então, na verdade, o jejum já tem aí uma fundamentação médica Médica, bem antiga. anterior, mas por conta mesmo da Não, deturpação da ciência, né, de uma forma geral, hoje cada um diz uma coisa, então você tem essa gama de opiniões, eu acho que você entrou assim, no mérito de o que está certo, o que está errado, como não faz, sim. mas ainda é um assunto que eu acho que hoje está voltando com É, um pouco mais de eu, consciência. eu como leigo da medicina,
a minha impressão é de que agora me parece que a medicina redescobriu o jejum, os benefícios do jejum, a importância do jejum, o quanto ele pode desintoxicar, o quanto ele pode regular os hormônios, enfim. A gente vai conversar sobre isso. Mas, assim, eu fico sempre curioso como a palavra de Deus antecipa muita coisa, né? Fantástico. Ela dá indicações de coisas que posteriormente a ciência vai comprovar como benéfica. Então a gente tem que confiar na palavra de Deus. Lógico, longe de querermos ser alienados, dizer, não, eu vou pela Bíblia sem raciocinar. Não, pelo contrário. Estamos aqui nessa live para isso, para entender como as coisas se combinam. Mas é legal de poder confiar na palavra como bússola para as nossas vidas. Então você conseguiu vencer a compulsão alimentar jejuando. Jejuando. Eu tinha muito aquela coisa de, na verdade, que todos nós temos, eu até falei isso há um pouco tempo atrás, que comer virou uma convenção social. Você não come mais porque você tá com fome, você come porque deu a hora, você come porque você tem uma reunião com seus amigos, você come porque tá na hora de ser na mesa com sua família. Tudo vira comida, tudo é motivo de comida. Então, Sim. por algum motivo, você come porque você tá triste, você come porque você tá muito feliz, você come porque é aniversário de um amigo. Então, tudo hoje na vida que a gente leva a comida. Então, ainda que você pense em, vou me restringir, então aquilo parece algo tão longe, como vou me restringir? Aí a pessoa já fala, não vou sair com meus amigos, não vou almoçar com minha família. Não. Começa várias coisas que a comida traz. Mas não é Que a comida. A comida dá o contexto, né? Exato. Você pensa que vai ficar fora de contexto se você não estiver comendo. Exato. Então, assim, e na verdade, a grande questão para mim do jejum não é o fato de você não estar comendo. Primeiro, né? Eu digo sempre isso, tudo começa na sua mente. Então, você precisa entender por que você está fazendo aquilo. Você começa a entender o momento que você está verdadeiramente com fome, que não é sempre. Ninguém vai me dizer que sente fome de 3 em 3 horas, porque isso não existe. Já é comprovado cientificamente que nosso cérebro ele não funciona para sentir fome de 3 em 3 horas. Isso é um E o que é que nós assassinato. sentimos? Que sensação é essa? Que parece ser fome. Ansiedade, felicidade, nervosismo, outras emoções que não é a fome, né? Nosso cérebro ele Entendi. tem a grelina, que é um hormônio que ele vai ele dispensa assim no seu sistema quando você está com fome. Mas se você for parar para pensar, você estava falando da Bíblia aí como um primórdio, se você ainda pegar nos tempos, né? Assim, dos nossos antepassados, a gente caçava para comer. Imagine quantos dias a gente Sim. ficava para achar o alimento que seria caçado, para então transformar ele em alimento. Então, na verdade, nós somos criados para não ter essa comida tão todos os dias, Abundante, assim, né? abundante. Exato. A gente sempre lidou muito bem com a escassez. Mas é porque Hum, hoje a nossa mente moderna não é capacitada para lidar com a muito. escassez. Isso é muito interessante. Nós temos, então, uma estrutura biológica que é preparada para lidar com muito menos comida do que a gente lida hoje, né? Com certeza, com certeza. E é interessante, e me corrija se eu estiver errado, que hoje obesidade e diabetes matam muito mais do que a fome em si. Muito mais, muito mais. Não é E assim, a verdade? gente entrou nessa falsa, até uma demagogia, né? Uma coisa bem errada, assim, dizer que é feliz, ele se sente bem assim. Da mesma forma que você encontra uma pessoa magra que está com as dosagens hormonais completamente alteradas, isso vale também para uma pessoa que não tá tão magrinha ali, que sofre da obesidade, né? Então precisa ter esse limite, onde até que ponto aquilo está fazendo bem, como reverter, para também não entrar achar que está sempre normal. Uma das características de alguém que está sendo guiado por Deus, que está cheio do Espírito Santo, é o autocontrole, é o domínio próprio. E talvez a alimentação seja uma das coisas mais difíceis, se não a mais difícil de controlar. E a partir daí a gente começa a entender essa função do jejum também de nos treinar, de nos fazer entender que nós somos capazes de refrear os nossos impulsos. Então você teve essa experiência de compulsão alimentar revertida através do jejum, e você teve o benefício de perder 20 quilos e tal. Mas você depois disso começou a perceber um domínio próprio maior em outras áreas da sua vida? Pastor, absolutamente. Você estava falando aí, dá vontade de sorrir, a palavra é essa. O jejum Que me faz bom. mais feliz. Porque, Só coisa assim, boa. verdadeiramente.
Os benefícios são Grava, inúmeros, né? grava essa frase, gente. O jejum me faz mais feliz. Doutora, dava um bom recorte de podcast aqui. A doutora Olha. Alice Santana diz: o jejum me faz mais feliz. Quando a gente come, né? Assim, vamos para o processo fisiológico propriamente dito. Quando a gente come, o ato alimentar de comer libera no organismo diversos fatores. E automaticamente a pessoa que come, ela tem um aumento de insulina imediato, principalmente se for uma comida muito farta de farinha, carboidrato, uma alimentação mais carregada mesmo, né? Você tem ali Sim. uma dispensação de açúcar, porque tudo vira açúcar. Então você fica letárgico. Isso é o que a comida causa em toda a alimentação. Se você pega uma alimentação e você diminui essa dosagem de carboidrato, você vai ficar menos letárgico, mas você vai continuar ficando, porque você entrou num processo de digestão. Todo organismo demora 6 horas para fazer esse processo, e depois disso a gente entra no que a gente chama de estado pós-absortivo, que é quando o organismo já não está mais fazendo a digestão. Mas pense comigo, se você come toda hora, você está sempre fazendo a digestão. A pessoa Verdade. que Eu come de sempre pensei isso. A Eu pessoa que sempre come falei, de 3 em eu 3 falei, horas, ela não... Pode falar. eu sempre, quando começaram a falar, e aí vou até criar problema com algumas pessoas que defendem essa tese, mas quando começaram a falar essa coisa, tem que comer de 3 em 3 horas, eu pensei, caramba, e que horas que meu intestino descansa? Que horas Exato. que meu sistema digestivo descansa? Se eu vou estar sempre comendo. Aí alguns diriam, não, no sono, mas será que é suficiente? Será que eu não tenho que dar ele outros momentos de repouso, de limpeza? O Então, sono é suficiente se você parasse de comer numa janela muito antes, né? Que a gente fala assim, 6h30, 7 horas, porque você respeitaria seu ciclo circadiano do sono e começasse a comer no final do dia. Aí você teria um respeito ao seu sistema digestivo, mas não é o que a gente faz. Naturalmente, a maioria das pessoas faz um jantar ou uma ceia muito tarde e toma um café da manhã muito cedo quando sai para trabalhar. Então, e esse olhar durante o sono tá tendo a digestão. está tendo ingestão automática. Então, o que talvez vai contra a função do sono, porque o sono é um momento do corpo diminuir o seu metabolismo, né? E se eu estou digerindo enquanto durmo, a minha taxa metabólica está mais acelerada e eu não descanso tanto. Faz sentido? Faz sentido. Hoje, os artigos científicos já trazem doenças como insônia, ansiedade, aquelas pessoas que acordam de noite para comer. Já está comprovado que são pessoas que comem muito ali no final da noite, que elas têm uma liberação menor de melatonina, hormônio do sono. Então, se você está fazendo o organismo não entende que é para ele produzir melatonina, porque na sua mente ainda você precisa produzir os hormônios para digerir o alimento. Que coisa interessante. Regra, né? É uma contra-regra. Então, o jejum vem E aí aí, para ajustar isso. então, quem tem o hábito de jejuar acaba tendo essa capacidade de dizer, não, agora é hora de dormir, não vou comer. Porque assim, o que acontece? Quando a gente decide jejuar, a gente vai sentir a princípio um desconfortozinho, a gente vai sentir uma sensação, porque é uma fase de adaptação, de mudança, mas chega um momento que você tem um controle sobre essas sensações. Então, eu acredito que para você, no começo, quando você estava com a compulsão alimentar, jejuar foi difícil. Foi Mas difícil. hoje, para você, o jejuar é muito mais tranquilo. Não, hoje para mim o jejum é assim, mais simples, né? Eu já tenho uma rotina de jejum, eu já gosto dessa prática. É uma prática que, como eu falei, que me faz bem. Mas assim, no início, vou falar agora porque já tem pessoas que estão aí querendo começar a jejuar. No início, de fato, você tem essa dificuldade a começar porque você tem... O nosso organismo, ele vai entrar em estado de adaptação. Então, você vai ter automático uma diminuição dos seus eletrólitos, né? Sódio, potássio. Então, assim, as pessoas que começam com jejum, elas reclamam que sentem muita dor de cabeça, que ficam um mal-estar, uma fraqueza. E é normal. Nosso corpo é uma máquina, ela entra em estado adaptativo. E você pode ir vencendo de pouco a pouco. Eu sempre falo isso para o paciente que fala assim, Alice, eu quero começar a jejuar. O que eu faço? Aí eu falo, primeiro, analise qual é o maior tempo que você fica sem comer. Se você fica 4, você vai ficar 5, depois você vai ficar 6, você vai ficar 7. Para você entrar no estado de adaptação do organismo. Depois que você conseguir aumentar um pouquinho esse horário, você fala, não, agora eu vou fazer um jejum de 12 horas. Então você vai aumentando essa janela.
Entendi. Então, a ideia... Olha que legal, gente. A ideia para quem quer jejuar é ir jejuando progressivamente. Não é a pessoa já começar com um jejum de 24 horas, com um jejum de 16 horas. É ela fazer 4 horas de jejum. Sim. Talvez tenha pessoas que tenham tão viciadas, tão compulsivas, que talvez 2 horas de jejum para ela seja o start. Muito, muito. Eu tinha uma amiga que ela falava, eu não consigo ficar 3 horas. Eu falei, consegue. Ela, quando dava 2 horas e 40, ela falava, amiga, eu preciso comer. Que Eu falava, coisa não, interessante. você vai conseguir. Mas, de Que fato, coisa interessante. essa idade é uma dificuldade. Então, assim, tinha aquela coisa de preciso comer. E, na verdade, a gente come porque, aspas, precisa, né? Engraçado que isso é muito cultural também. Aqui em casa, eu tenho mais facilidade de jejuar, porque eu fui criado fazendo jejuns involuntários. Tipo assim, era muito comum estar na rua com meu pai e dar meio-dia, ele tá na agonia, não, a gente come daqui a pouco. Aí eu ia almoçar 3 da tarde, né? Então, eu meio que já sabia jejuar porque fui criado nessa cultura. Já minha esposa foi criada numa cultura que tinha que comer na hora certa. Então, assim, para ela, se passou a hora de comer, se não comeu, é uma coisa que vai fazer mal, que vai. Por exemplo, a gente tem a criança fala assim: o menino vai desmaiar, vai passar mal. Eu disse: não, calma. Não é porque ele vai ficar 1 hora sem comer ou vai comer 1 hora mais tarde que ele vai morrer, não. O corpo da gente está preparado para ficar muito mais tempo sem alimento, né? Muito mais tempo. Assim, na Bíblia aparece jejum de 1 dia, 7 dias, 21 dias, 40 dias. Mas, à luz da medicina, até que ponto o jejum pode ser saudável? Quanto tempo de jejum pode ser saudável ainda? Assim, sem comer nada. Então, ó, o primeira pessoa que jejuou, que foi comprovado, né, através de estudo científico, foi um escocês, lá em 1970, para te mostrar que o jejum é realmente uma coisa antiga. E esse escocês foi acompanhado apenas pela questão de eletrólitos, mas ele ficou quase 300 dias em jejum. Então, Sério? tudo sério. Tem um estudo de baixo, Comprovado isso? 300 comprovado, dias em jejum? estudo enorme sobre ele. Nossa! Ele tem livros sobre essa história, sobre como foi isso. E Documentado, 300 dias. Que coisa. documentado. Então, o jejum já vem aí de muito tempo. Por isso que eu te falei, já é uma prática antiga. Então, os 40 dias de Jesus são tranquilos. Não, ele revolucionou. Assim, o de Jesus, é bom até pontuar isso, o de Jesus foi um jejum que a gente entende que foi com água. Foi sem comer nada, mas bebendo. Por quê? Porque em Mateus 4:2 fala assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Não fala teve sede. E a sede vem antes da fome. Se ele tivesse sem água, diria teve sede e fome, né? Então, o pastor teve fome. Então, entendemos que jejum é um jejum com água. Mas aparece na Bíblia também jejum total, sem água. É porque tem uma Paulo, diferença entre os jejuns. Paulo, Eu falo muito Paulo sobre. fez, Esté também. Mas me fale, o que é que vai ter desse jejum total, sem água? Não, eu acho que não. O corpo desidrata muito. Assim, o jejum que eu sempre falo para os pacientes fazerem, que eu acho que é válido, é um jejum que tem água, que tenha chá e que tem aquele café sem açúcar para quem precisa. Mas a água e o chá é primordial porque você não entra num estado de desequilíbrio do celular, você não está estressando a nível fisiológico suas células, você consegue manter bem, já é uma restrição alimentar importante. Então, água e chá aí, para quem gosta do chá natural, sem excesso, tranquilo. Tem sempre a dúvida do quebra e do não quebra jejum. Eu gosto desses três: água, chá, café. Pronto. Água, chá e café. Agora, o que é interessante é o seguinte: biblicamente falando, a ideia do jejum é nos levar a um lugar de quebrantamento, de tristeza necessária muitas vezes, de arrependimento, de humilhação, como a gente ensina na pregação que eu recomendei aqui, está no canal do YouTube. Então, quando Paulo fica 3 dias sem comer nem beber, quando Esté clama que o povo fique 3 dias sem comer nem beber, me parece ali que eles estão dizendo assim, ó, vamos para o máximo da aflição da alma. Né? Porque eu imagino que, assim, eu já fiz jejum de 3 dias, sem comer, bebendo água.
Mas eu fico imaginando que ficar sem beber por 3 dias deve ser uma coisa que gera uma aflição Uhum. muito pesada. Muito Infelizmente, pesada. Então, de assim, desidratação mesmo, né? hidratação. Então, assim, o que eu entendo aqui é o seguinte, é que eles estão levando o corpo a um limite para conseguir esse efeito psicológico profundo. Então, assim, caso alguém queira fazer esse jejum, que é para apertar o coração mesmo e sentir essa dor que ele julgue ser necessária, quanto tempo você acha que daria para ficar sem água? Os 3 dias da Bíblia, você acha muito? O que você 3 dias. pensa? Eu penso Três 3 dias. dias, né? 3 dias. Pelos estudos, 3 dias. Você estava falando naquele dia de Ana, de Esther, na verdade, sobre a Bíblia, e Uhum. aí me surgiu um insight, porque assim, o jejum, à medida que as horas passam, ele vai aumentando, como se fosse um empilhamento de benefícios mesmo. E aí, à medida que você tem esse aumento de horas que você consegue se manter em jejum, mais são os benefícios em termos de organismo, né? E aí, quando Hum, a pregação no domingo, me veio esse insight, porque em alguns momentos você citou o jejum bíblico de 3 dias. Eu estou me preparando para três fazer, dias. inclusive, Ah, farei. legal, que legal, que legal. O jejum de 3 dias já foi comprovado cientificamente que a pessoa que consegue jejuar durante 3 dias, ela tem uma regeneração completamente celular do sistema imunológico. Então, se você é um paciente Sério? que tem uma rinite crônica, uma sinusite que te ataca sempre, uma gastrite, todas essas ites inflamatórias, com 3 dias você consegue regenerar seu sistema imunológico. Uau, Você que coisa colocar, interessante. assim, ó, peraí, novo, nasci de novo. E aí na pregação, quando você estava falando sobre isso, eu falei, gente, pera, é literalmente o jejum da cura e da libertação. Então eu Que interessante isso. Que interessante. E interessante que essa coisa de 3 dias, uma renovação em 3 dias, ela aparece muito na Bíblia. isso, eu Saulo de fiquei. Tarso, ele teve um encontro com Jesus, jejuou por 3 dias, e depois de 3 dias ele é visitado por um irmão chamado Ananias, que ora por ele recebe o Espírito Santo e ele renasce. Começa um novo tempo na vida dele depois de 3 dias. Né? Jesus morre no primeiro dia, no terceiro dia ele ressuscita. Então, esses 3 dias têm um simbolismo muito profundo. Você falou agora que há comprovação científica de que 3 dias de jejum gera uma renovação muito profunda no sistema imunológico, no corpo. Que coisa interessante. Já tem diversos Alguém. estudos de academias assim enormes mesmo que comprovam isso, não é jamais da boca para fora, que com todos esses benefícios de tudo que ocorre no organismo depois, né, à medida, você falou também a questão aí só para um insight que me lembrou agora, sobre a questão do jejum. No início realmente ficava uma coisa do foco que você falou. A gente fica muito sensível. Eu estava conversando isso com meu pai uns dias atrás, que assim, normalmente na minha semana eu faço um jejum de 24 horas. Isso já tem algum tempo. E Toda semana? toda semana. Que coisa, que então, então você deve ser muito disciplinada, hein? A gente tenta, né? Que A gente, legal. Não, acho muito legal porque eu acredito muito no poder do jejum de nos dar disciplina. sim. Quem consegue jejuar toda semana geralmente consegue entrar num nível de disciplina muito profundo. Que legal. E nesse dia das 24 horas, é o dia que eu estou mais sensível. É o dia que eu consigo aberta para outras, para todos a sensibilidade que não é visual, que a gente tá muito, a gente fala, a gente muito ouve, mas no meu dia de 24 horas, o meu organismo não tá mais pensando na comida, não é mais sobre o que que eu vou comer já. Exatamente. Não é, ai, É pera, isso aí. é meio-dia a hora do almoço. E aí eu comecei a fazer isso, isso que eu tava fazendo esse site com meu pai essa semana. Eu comecei a fazer esse jejum de 24 horas, eu trabalho no interior, no hospital, e eu comecei a fazer esse jejum dentro do hospital, nas 24 horas no hospital. E aí que eu vi a junção da questão do jejum, né, espiritual com o jejum Uhum. médico. Comecei a fazer e eu tenho assim uma experiência com Deus para te contar em todo o jejum de 24 horas que eu estava dentro do hospital. Interessante É isso. a sensibilidade ao espírito ali naquelas O 24 horas espírito. É muito grande. exatamente isso. Assim, Exatamente isso. de você realmente encontrar algum paciente ali e talvez se você tivesse preocupado com outras coisas,
você não daria atenção, mas você estava tão focado nele, porque a sua alma tá tão limpa energeticamente falando, para receber o Espírito, que você olha para ele e você fala, não, pera, ele precisa ouvir aquilo. E essa Nossa, sensibilidade, o jejum é... um discernimento profundo. E é o que diz em Atos 13:2, né? Orando e jejuando, disse a eles o Espírito Santo. Então parece que ao se posicionarem em jejum, eles ficam mais sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. E assim, é muito interessante que quando eu jejuei por 3 dias, eu fiz isso algumas vezes, e o começo, a fome é muito no início. Mas chega um momento que parece que o seu corpo entende que não vai ter comida. E aí ele talvez comece a usar as reservas energéticas, né? E aí começa um emagrecimento, que pode ser, para muita gente, interessante, né? Começa um emagrecimento, porque seu corpo começa a usar a reserva energética, mas o efeito mental também é muito interessante, porque você para de pensar em comida e você começa a ficar focado naquilo que importa. Assim, para experimentar uma vez não, mas algumas vezes um amigo meu que é médico me deu uma cartela, eu tomei algumas comprimidos de Ritalina, né? Para poder provar o efeito. E realmente ajuda você a se concentrar, a ter foco. Não estou mandando ninguém tomar, só para dizer da minha experiência. A se concentrar, a ter foco e tal. Mas jejuando, eu me senti ainda mais focado. Porque não é apenas um foco, um foco no que eu estou fazendo. É um foco no que importa, no sabe? que importa. É como se a sua mente começa a discernir aquilo que é essencial e aquilo que não é essencial. Não é isso? Exatamente. Você começa o discernimento de dizer, não, eu preciso resolver isso, é isso que eu preciso olhar, o meu foco está em tal coisa. As coisas ficam claras, né? E isso é explicado fisiologicamente. Você estava falando da questão do organismo. Nosso corpo tem reserva energética, sim. Nossa reserva hoje de energia vem primordialmente da alimentação, mas se a gente não come, a gente tem essa reserva, fato. E aí, quando a gente deixa de comer, a gente se faz essa privação alimentar naquele momento, você tem uma reserva no organismo para poder te suprir. Uma reserva longa, inclusive, não é pequena. Então, assim, ele começa a utilizar esse estoque. Para o nosso organismo chegar no estoque de gordura, é quase 18 horas. Então, você vai usar toda a energia circulante ainda. Então, nossa reserva, de fato, é grande. Já tem alguns dados que dizem que isso aí tem 2 pontos, né? Alguns dizem que depois das 14 horas você já começa a perder a noção da fome. Outros falam depois das 18, que aí a fome zera. Eu confesso que tem dias que eu faço 24 e quando eu esqueço que eu tô cheio. Nossa, que legal. Quantas horas eu tô sem comer? Aí eu olho, já tem 26 horas, 28 horas, eu falo, vixe. E no fundo eu não tô mais com fome, não tô. Aí eu fico, não, vou comer porque preciso comer, né? Eu acabo comendo. Agora uma coisa interessante, doutora Alice. Agora eu vou, como a gente fala na igreja, vou estreitar, vou apertar para você. Biblicamente falando, como o jejum ele tem a função de apertar a nossa alma, de fazer nos quebrantar, sofrer um pouco para sensibilizar ainda mais a Deus, à vontade de Deus, ao sofrimento do outro, como eu falei na pregação também. Então, se você já faz 24, 25, 26 horas e está muito tranquilo, então você tem que ajejuar um pouco mais. Mas assim, dizer que aí você tem as tentações, né? É impressionante. Eu falo que eu vou fazer 24 horas. Eu gosto de doce, sempre gostei, né? Eu sou uma formiga para doce. E somos dois. Jejum de 24. Eu passo a semana sem ninguém me oferecer nada de açúcar. As pessoas já sabem que eu não sou muito do time e não me oferecem. No jejum de 24, por segundo doutora, um doce, um chocolate. É tentação o tempo inteiro. Tempo inteiro. Nossa, e acontece muito. Muita gente fala isso. Rapaz, pastor, quando eu vou jejuar é o dia que meu marido inventa de sair para comer num lugar fora. Quando eu vou jejuar, aparece do nada um aniversário, aparece um bolo lá em casa, aparece uma picanha que alguém quer fazer pra gente. Acontece muito isso. E talvez isso seja Deus dizendo, olha, vou ajudar você a sofrer um pouco mais para chegar nesse lugar de quebrantamento necessário, de autocontrole, de domínio próprio. Que coisa legal. Então, assim, só para
botar um ponto aqui. Então, aquela sensação que nós vamos ter, eu vou morrer, eu vou desmaiar, eu vou passar mal, ela é muito mais psicológica do que física. Sim, não, é completamente psicológica. O físico vai responder ao psicológico, né? Mas assim, é psicológico. Eu falo, você aguenta, você aguenta. Você aguenta. É o que eu falo também. A gente tem, vou falar isso na live, vou falar isso na live. A gente tem no início do jejum, a gente perde um pouco de eletrólitos. É isso que causa ali aquela sensação de mal-estar, tontura que a gente fica, né? Que gera hipotensão. Eu sempre falo isso e é uma dica que eu, inclusive, dou no meu Instagram sobre água com sal. Sal integral, não é qualquer sal. O sal, ele é riquíssimo em minerais e tem quase 83 minerais dentro do sal. O sal foi, tadinho, fizeram um preconceito com ele, mas o sal integral, ele tem esse poder, né, de minerais. Então, você coloca uma colherzinha ali na água, toma ela de manhã, em jejum, e ela ajuda muito as pessoas que têm dificuldade em jejuar por conta da pressão, por conta da dor de cabeça que sente no início. Então, nesse estado adaptativo, ela funciona muito bem. Então, Muito isso legal. você vence aí o início de dias que acha que é impossível praticar o jejum, você consegue vencer com ela. Com um E aí, pouquinho de sal. Que legal. adaptativo. Depois desse tempo, você já não tem mais dor de cabeça, você vai acostumando com essa parte. Você vai se habituando a Isso, jejuar. isso. Alguém perguntou aqui sobre a questão da água. A gente já falou, mas eu vou refalar. Na Bíblia aparece jejum sem água de 3 dias. E a doutora Alice disse que é realmente um limite, assim, 3 dias sem água. Se for com água, você pode jejuar muito mais dias, mas sem água, 3 dias para não entrar num processo de desidratação que prejudica a sua saúde. Agora, aparecem na Bíblia 2 casos de jejuns de 40 dias sem água, que é o de Moisés e o de Elias. Mas atenção, gente, são casos de milagres. Elias, o texto fala que ele comeu uma comida dada por Deus, uma comida feita por um anjo, ou seja, uma comida milagrosa, e com a força desse alimento ele caminhou 40 dias e 40 noites sem comer nem beber. Ou seja, não era um estado natural, era um estado sobrenatural. Se alguém receber do anjo essa comida, aí pode jejuar sem comer nem beber por 40 dias. E no caso de Moisés, ele subiu ao Monte Sinai e ele estava num ambiente onde a glória de Deus ele estava quase que no céu praticamente, né? Envolvido numa dimensão milagrosa, espiritual. Então, não é para a gente fazer jejuns prolongados sem água, a não ser que você viva um milagre. Mas essa não é a recomendação médica. Alguém perguntou aqui também, doutora Alice, sobre a lactante e o jejum. Como é que ficaria? Ainda tem algumas controvérsias nesse tema, né? Sobre gestação e jejum. Eu falo para não fazer em janelas muito longas, porque se você se atém em fazer, por exemplo, um jejum de 12, 14 horas, recomendo, contanto que na sua janela você tenha a preocupação alimentar de se alimentar bem, né? Isso, na verdade, isso é para todo mundo. A gestante com cuidado redobrado de bater, digamos assim, tanto os micro quanto os macronutrientes de forma adequada para suprir a demanda. A gente também deve ter o mesmo cuidado, mas a gestante só ter esse cuidado redobrado com essa alimentação quando está comendo. Porque isso é muito importante no jejum. Interessante. A partir de que idade, doutora Alice, a pessoa pode jejuar? Essa pergunta está aqui no chat. E, gente, eu vi na caixinha um monte de pergunta boa, eu vou abrir e vou responder todas as perguntas hoje, querendo Deus. Doutora Alice, você pode ficar conosco até que hora? Só para poder ter ideia. Tô tranquila. Coisa boa. Estamos de plantão aqui. Mas a gente não vai demorar muito, não. Mas vamos lá. A partir de que idade você pode jejuar? Não tem idade, assim, né? A partir dos 15, 16 anos. Criança não se recomenda muito. Os estudos falam acima de 12. Acima de 12. De 12, Então, mais uma vez, Bíblia e medicina combinando, porque na tradição bíblica, é a partir dos 12, 13 anos ali que se começa a ter uma consciência espiritual. Jesus ele aparece no templo com 12 anos. Então a gente começou a ter criou uma tradição a partir da Bíblia, e com 12, 13 anos você começa a ter uma mais profunda consciência espiritual. Por exemplo, a idade que a gente batiza lá na igreja, a partir dos 12 anos, porque cremos que a partir daí é uma consciência espiritual e também começa a poder jejuar, né, segundo a recomendação médica. Muito interessante isso. Estão falando aqui também como pergunta.
Medicação não quebra jejum, então quem toma remédio controlado pode tomar seus remédios, não deixar de tomar. Perguntaram, também estão perguntando muito sobre a questão da diabetes e da hipertensão. Eu já vi E hipertenso, aí? medicação e diabético também. Então, jejum cura. Jejum cura e também já é comprovado cientificamente. Então, o jejum ele não prejudica o diabético? Não, não prejudica nem o diabético, nem o hipertenso. Claro que eles Nem o precisam ter um hipertenso. maior cuidado com a questão Porque assim, quando você está em estado de jejum, você tem uma diminuição da insulina. Então, o diabetes tem esse cuidado com a insulina. Mas prejudica? Não, não prejudica. Vai precisar apenas ficar dosando mais a insulina, ter Tem um aquela cuidado maior, né? cuidado isso, fazer com um profissional mesmo, né? A gente que pode fazer assim sem tanto acompanhamento, só pela estudando, lendo, mas importante eles serem mais acompanhados, estarem mais assim, né, rastreados mesmo nesse Mas cuidado. rastreados para ver como tá o nível do açúcar, da insulina, perceber ali para não ter uma hipoglicemia, no caso, não ter Exato. um. Entendi. Mas é interessante porque certamente já havia diabetes e já havia hipertensão nos tempos bíblicos. E eles decretavam jejuns para todo mundo e não é dito que ninguém morria de jejum, né? Mas se Exato. a pessoa, Mas se a pessoa começou a morrer, ou começou a morrer, não, começou a passar mal jejuando, interrompe o jejum, né? Então, Você está o jejum. passando muito mal, né? Agora, assim, tem que discernir se passar mal, se ele é um passar mal genuíno ou se é apenas uma questão psicológica. Ah, tô passando mal, às vezes é só a fase adaptativa, Tudo começa na né? nossa mente. Eu acho que assim, Exatamente. é, eu até postei isso hoje nos meus stories. O ato de fazer jejum precisa te tornar uma pessoa livre, porque você sabe o propósito daquilo que você está fazendo. Que maravilha. E liberta. Se você, eu tô Que fazendo jejum, maravilha. eu tô no propósito de uma semana orando por aquela causa, você sabe seu propósito. Então o jejum não é para te aprisionar dentro daquilo. Não é uma decisão que você fala ao outro, eu estou sendo aprisionada pelo jejum, eu estou. Não. Não, Deus não quer isso. É pela sua decisão. Que Deus deu a gente o Verdade. livre-arbítrio de escolher fazer Exato. aquilo. Não. Do mesmo modo, independente De- é você saber o propósito daquilo que você está fazendo. Isso, para mim, assim, é primordial. Exatamente. Exatamente. Alguém falou aqui que está tratando gastrite. Nesse caso, aí, Também. Eu sou suspeita, viu, gente? Eu vou logo falando que eu sou suspeita. A gastrite, o refluxo. Gastrite não é nada mais. As ites, né? São as inflamações do organismo. Tem duas coisas muito interessantes no jejum. Que é o seguinte: com 18 horas de jejum, você consegue um processo de autofagia. O jejum faz uma morte programada das células. Você não consegue isso com nada. Se o paciente come só orgânico, se ele tem a dieta que só salada, enfim, ele não consegue fazer esse processo de autofagia. Um processo no organismo que só consegue ser feito através do jejum. que Então, coisa interessante. assim, quem tem asites, né? A gastrite é uma delas, que a gastrite é uma inflamação no sistema gástrico. Você consegue fazer com que o jejum faça exatamente essa autofagia celular. Então, ela, digamos assim, ela mata as células inflamatórias a curto, médio prazo. Então, você consegue reduzir a gastrite. Aqui tem algo muito importante. Aqui a gente tem um ponto muito importante. A gente tem que parar um pouquinho aqui. O doutor Alice está falando que tem um processo maravilhoso no corpo de desinflamação, desintoxicação, que nada faz senão o jejum. Exato. Ok? Ok, exato. Então o jejum, que é uma recomendação bíblica, é uma prática bíblica, tem esse poder regenerativo que nenhum alimento tem, nenhum remédio traz. Não, apenas o jejum. Apenas o jejum. Então marca isso. Vamos Não, lá. Mas para eu chegar nesse lugar onde meu corpo entra nesse processo, qual é o tempo mínimo? 18 horas. 18 horas. Então isso aqui é muito importante. Porque tem pessoas que nunca progridem no jejum. Jejum 4 horas, jejum 6 horas, jejum 12 horas, jejum 16 horas. Mas para você chegar nesse lugar de desintoxicação, é no mínimo 18 horas. Assim Né? como na fé, né? O que eu pensei aqui. Que você precisa estar disposto na vida a pagar algum preço. Sim. Qualquer que seja ele. Então, no jejum também você precisa estar disposto a pagar o preço.
Assim, eu sempre quando me perguntavam sobre, pastor, qual é o tempo mínimo para jejuar? Qual é o tempo mínimo para jejuar? Eu dizia, olha, na Bíblia não tem nenhum jejum menor do que 24 horas. Na Bíblia, o jejum é, no mínimo, de um dia. Agora, como treinamento para o jejum, jejue 4, 6, como a gente falou aqui, né? 8, 10, 12, 16, 18, até chegar nas 24 horas, que é um jejum mínimo na Bíblia. Né? Então, assim, porque biblicamente falando, quem nunca jejuou 24 horas, nunca fez um jejum bíblico, nunca fez. Mas fez um jejum que tem um valor. Mas agora a gente tem aqui uma informação médica interessantíssima, que mostra mais uma vez que a Bíblia esbanja a sabedoria. Porque o processo de regeneração começa a partir das 18 horas de jejum. Então a gente precisa progredir nesse jejum e para chegar no mínimo nas 24 horas bíblicas, né? De vez em quando fazer um jejum de 24 horas. Mas o pico do processo, de fato, é após as 24 horas. Olha isso, olha a Bíblia aí. Olha a Bíblia aí, dando um show de sabedoria. O pico, então, é às 24 horas, a partir das 24 horas. 24 você tem o primeiro pico, nas 36 você tem o segundo pico, né? Nossa, e assim, eu já senti isso exatamente, é perfeito. Primeiras 24 horas é mais difícil, depois vai ficando mais tranquilo, você vai ficando mais, né? Assim, eu sinto uma fraqueza, assim, o corpo parece ter menos energia às vezes. Entretanto, a cabeça tá melhor, eu sinto uma leveza também, e quando passa também é muito legal. Agora, uma coisa importante, já falava sobre o jejum de Daniel, que é muita gente quer saber sobre o jejum de Daniel, mas antes dele, como fazer o desjejum, doutora Alice? Porque tem gente que também quer sair do jejum e correr pro McDonald's. E aí pode ser um problema, né? Não faz. Eu não vou puxar a orelha. Essa pergunta eu recebo muito. E aí vou chamar a atenção, aproveitar, né, que a gente está com essas pessoas assistindo, prestigiando a gente, para dizer que tão importante quanto o que você não come é o que você come, né? Do que a gente é alimentado. Então, assim, erro número 1 é quebrar jejum com carboidrato muito processado, McDonald's, muitas farinhas, porque você tá com um jejum, você tem uma diminuição muito brusca da insulina. Então, já aproveito para responder alguém que falou sobre a resistência à insulina. Jejum cura a resistência à insulina, porque você começa a mostrar ao seu corpo o momento ideal da excreção da insulina. Então, quando você está no jejum, nossa taxa de insulina, se você mede ali, ela gira entre 60 e 120 basal. No jejum, ela reduz para 20, 40, digamos assim, em termos numéricos. Aí você fala, não, 4 horas eu vou comer, é meu horário de comer. Você vai lá e come um Mac. Você sai de 30 para 300 em questão de segundos. Então, você faz um pico insulínico que é péssimo para diversos fatores, né? Você causa resistência à insulina, você tem um distúrbio de açúcar mesmo no sangue, você pode fazer um pico glicêmico. Então, tem que ter cuidado. Eu sempre recomendo assim, uma alimentação rica em verduras, fibras e proteína. Tem que ter muita proteína quando quebra jejum. Isso é fundamental. Proteína. Quando quebrar o jejum, tem que ter proteína. Proteína. A proteína... Só para deixar claro aqui, doutora Alice, proteína a gente encontra sobretudo nas carnes, né? Carne, frango, peixe. Ovo. Ovo, né? Ovo é um alimento... Eu tenho muita... Depois a gente vai conversar sobre isso, talvez em uma outra live, mas eu tenho muita vontade de ser vegetariano. E para quem é vegetariano, encontra proteína onde? Eu vou perguntar logo isso para você. Quem é vegetariano encontra proteína onde? O tofu, que tem muito, que é muito rico em proteína, que é alimentação base. Sim. Principalmente eu esqueci o nome que eles comem. Soja tem. Soja. As pessoas que são vegetarianas, elas têm uma dificuldade maior de encontrar as proteínas, mas existem. Mais difícil, né? É mais complicado. Mas elas têm que comer onde tem a disponibilidade um pouco mais, né? A alimentação tem que ser mais... O tofu tem muito. Mas sair do jejum tem que ter proteína. E não é, tipo assim, não é perigoso eu sair do jejum e comer uma carne? Isso não pode me fazer mal? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Porque níveis orgânicos, a proteína, o sistema digestivo da proteína quebra muito. Estão falando aqui do grão de bico, quinoa. Grão de bico. Eu gosto muito de grão de bico.
Não sou muito do time, não. Eu faço hummus com ele que fica uma delícia. Hummus é bom. Hummus é bom. É, eu faço hummus, é bom. Comer carne, não tem problema. Ah, eu quero sair do jejum e quero ir para uma churrascaria. Come a sua carne. Com um pedacinho de gordura, se puder. É? Eu gosto Tranquilo? bem também. E é um ótimo fator para você Então, colocar o que eu devo evitar é muito carboidrato, é isso? os carboidratos, principalmente processados. 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 Entendi. Pior que é o que mais dá vontade de comer depois do jejum, geralmente é o carboidrato, né? Você quer aquela energia. Mas eu, por exemplo, eu gosto muito de quebrar meu carboidrato assim, com aquela salada enorme, porque eu amo salada. Uma salada. Faço uma salada, coloco um arroz, que é comida de verdade, e adiciono uma proteína. Mas sempre tem. Às vezes eu coloco a quinoa, é um outro que eu também como muito. E no dia a dia, que é mais fácil pra mim, eu acabo comendo muito frango. Se você fala, Alice, come frango. Porque é mais prático. Então, acabo, assim, no dia a dia comendo mais o franguinho, que é coisa simples. Que coisa boa. Doutora Alice, tem um monte de perguntas interessantíssimas aqui. Eu vou abrir para a gente respondê-las juntos. Mas eu queria antes falar do jejum de Daniel, que é uma pergunta muito feita na igreja. Só para o jejum de Daniel, como é que funciona? Em Daniel capítulo 10, está escrito assim, ó, versículo 2. Eu vou ler para você aqui. Naqueles dias, eu, Daniel, passei durante 3 semanas, ou seja, 21 dias. Pranteei durante 3 semanas, pranteei, chorei durante 3 semanas. Já mostrando que o jejum está muito ligado a isso, né? A tristeza, ao quebrantamento, à humilhação. Aí ele fala assim, ó, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Ou seja, ele não deixou de comer, ele deixou de comer certos alimentos. Aí no caso ele fala manjar desejável, coisa gostosa, para a fim de se reeducar, de se controlar, de se policiar. Esse tipo de jejum parcial, ele, lógico, tem um valor espiritual, porque senão Daniel não faria, então tem valor espiritual sim, gera aflição, porque, por exemplo, para mim, que sou um fã de doce, quando eu fico sem comer doce, me dá uma aflição. Então, jejuar de doce gera em mim, não a aflição completa do jejum total, do jejum total que eu falo de não comer nada, mas gera certa aflição que é válida para o propósito do jejum, né? Então, espiritualmente, isso tem valor. O Daniel comprova aqui. E, em termos médicos, deixar de comer certas coisas por certos tempos, como é que funciona? Não posso dizer que não tem valor, porque tem, né? Se um paciente dizer para mim que vai ficar 6 meses sem comer um açúcar, eu vou pular de alegria. Ele vai estar fazendo um bem danado a ele. Vou dizer que não. Ainda que ele volte a comer depois, esse tempo que ele vai ficar sem comer vai ser um tempo bom para ele. E vou te falar, pastor, quando você se adapta ao organismo a ficar um tempo e não precisa de 6 meses, é difícil com que depois de 6 meses ele volte a comer a mesma quantidade de açúcar. A barriga vai doer, ele vai sentir dor de cabeça, o corpo já não está mais acostumado. Então, não vou dizer que não é válido, é válido. O jejum intermitente prolongado com essa restrição, você tem uma gama de exercícios como autofagia, a gente tem um hormônio no corpo que chama GH, que é o hormônio de crescimento. O hormônio GH é em pequenas quantidades quando você está dormindo. À medida que você vai envelhecendo, esse hormônio, inclusive, vai diminuindo um pouco a excreção. Com o jejum, você também consegue, depois de 14 horas, um aumento ou uma liberação do próprio organismo através do jejum. O mecanismo do jejum faz isso acontecer, porque você está se privando do estado alimentado. Então, esses efeitos hormonais, digamos assim, que acontecem tanto pela autofagia, como o GH, como outros hormônios, você só vai ter num jejum restritivo. Mas como a sua pergunta foi benefício, claro que sim, vai ter benefício. Entendi. Então, assim, aquele ponto da autofagia, que é muito interessante para o corpo, só com o jejum restritivo de não comer nada. Mas se eu deixo de comer certas coisas por um tempo, além de ter o benefício espiritual, que no caso aqui, o que Daniel fez? Ele tirou aquilo que ele gostava. Ele tirou manjar desejável, tirou carne, tirou vinho, que eram coisas que ele gostava, que dava prazer a fim de afligir a sua alma. Então ele estava comendo coisas que não eram tão prazerosas para ele a princípio, mas que geravam esse efeito espiritual. Na medicina também vai ter um proveito se eu, por um tempo, me abster de coisas
Especialmente coisas que não são saudáveis, não é verdade? Coisas que são um vício para você, Um né? vício. Eu sou viciado em comer chocolate, eu sou viciado em coloco muito açúcar. Tudo, principalmente assim, os industrializados, né? Que tem assim um teor de açúcar. Interessante. Uhum. Uma questão no jejum de Daniel, Daniel jejuou por 21 dias, então o segredo está nos 21. Depois de 21 dias veio a resposta. O segredo está nos 21 dias. O texto não fala isso. O texto fala que ele parou de jejuar depois que chegou a resposta. Ele chegou nos 21 dias. Então, vamos lá, mais uma coincidência. 21 dias é Olha, o tempo que o nosso cérebro demora para tornar algo em hábito. olha aí, que coisa interessante. Então, Já tinha ouvido falar sobre isso também. se você fizer, exemplo, eu vou passar 21 dias, todos os dias, fazendo, que são ciclos de 7, né? Ciclos de 7. Se eu passar todos os dias fazendo meia hora de exercício, no 22º dia, seu organismo já tá, preciso do exercício. Algo vai te falar. Já entrou em você, aquilo já faz parte de você agora. Exatamente. Interessante. Então, mais uma vez, Bíblia e ciência caminhando juntos mais uma vez. Que coisa boa. Para Daniel, se ele voltar a comer manjar. Talvez ele tenha. Agora eu vou maneirar mais, não vou comer muito. Ele assim no domingo. Coisa boa. Doutora Alice, vamos aqui abrir umas perguntas aqui que são bem legais. Ó, primeira pergunta que tem aqui é amamentação. Quem está amamentando, e aí? Não é recomendado. Não é recomendado. 12 horas. No máximo 12 horas. Quanto? 12 horas no máximo. Então, quem está amamentando, máximo de 12 horas. Meses. Então, até os 4 meses. Até os 4 meses de amamentação, 12 horas. Certo. Outra pergunta aqui. Para quem consegue jejuar por 4 dias toda semana, sem sacrifício, seria correto poder chamar de jejum espiritual? Tipo assim, eu queria dizer, você fala assim, eu já jejuo muito e não tenho sacrifício algum. Então, biblicamente falando, como eu disse, doutora Alice, se você vai 25 horas e tá de boa, tem que prolongar um pouquinho mais. Você precisa chegar nesse lugar de quebrantamento, de aflição da alma, para perceber a dor do outro, que é um propósito do jejum na Bíblia também, Isaías 58, né? Jejue para libertar os cativos, para atender o pobre, para ficar sensível ao outro, para chegar num lugar de arrependimento mais fácil, de consciência maior da vontade de Deus. Então, quem jejua muito fácil, tem que apertar um pouco mais esse jejum a fim de chegar nesse lugar mais profundo. Mas talvez esse jejum muito fácil seja o quê? 4 horas por dia, porque assim, se jejua 4 vezes na semana, será que está jejum só 4 horas, 5 horas? Então, é muito mais fácil, né? Talvez se prolongar esse jejum mais, consiga ter uma força maior de impacto na sua alma. Vamos lá para mais uma pergunta aqui. Como conciliar jejum com treino diário? Tipo, Muay Thai, aula de bike, e aí? Eu treino em jejum. No início, assim, foi meio complicado, porque, aliás, é bem adaptativo também, igual no início, quando você começa a fazer jejum. No início, você sente um pouco de fraqueza, fica aquela coisa assim de, será que eu tô tonto? Mas também é mais psicológico. Você entra no estado de adaptação. Aí, de novo, vem a questão da água com sal, que pode ajudar muito nessas pessoas que têm o hábito de treinar, por exemplo, de manhã e querem comer para ir treinar. Então, fazer esse teste aí para ver se funciona, que eu acho que é válido. Então, dá para jejuar e fazer atividade física? Tranquilamente, tranquilamente. Uhum. Vamos lá. Mais uma pergunta. Depois do jejum, como eu falei, você começa a ficar mais focado, você tem mais energia, você tem mais força. Então, quando você vence ali o estado de adaptação, você começa a ter os ganhos, né? Alguém perguntou aqui, pode jejuar tirando só uma refeição? Isso é muito comum. Eu tirei o almoço, eu tirei o jantar, eu tirei o café da manhã. Como eu disse, biblicamente falando, o jejum, gente, ele é no mínimo 24 horas da Bíblia. Então, assim, esses jejuns de 5, de 10 horas, de 16 horas, são tipo pré-jejuns, né? São preparações válidas, positivas, interessantes, que gera domínio próprio, gera algum nível de aflição na alma, que é o propósito do jejum. Então, eles são interessantes, eles geram efeito, mas assim, o efeito vai ser muito mais poderoso a partir de 24 horas. E o doutor Alice falou aqui
que a partir de 18 horas começa a autofagia, que é tão preciosa para o nosso corpo, e que a partir de 24 horas vai ter o processo, o auge do processo, né? A gente chama Mas, de 12 fala, horas doutora. e não o jejum intermitente, né? Quando ele é 12 horas, a gente fala que a pessoa fez um jejum intermitente. Que é exatamente isso aí que entraram na questão da pergunta. Quando as pessoas querem começar a jejuar, tirar uma refeição é super correto. Eu nunca gostei Uhum. muito da manhã, então é uma refeição que eu tiro com facilidade. E tem também uma forma de você jejuar 12 horas sem precisar tirar essa refeição, que você, inclusive, respeita o seu organismo, que seria exatamente como eu falei no início lá da live. Você faz um jantar às 19 horas e quebra às 7 horas da manhã. Então, você fez 12 aí. Já é considerado na Entendi. medicina um jejum intermitente. A pessoa que quer prolongar isso pode tirar o café da manhã e aumenta essas 12 aí fatalmente para 16 horas. Então, esse Sim, jejum, na medicina, a gente já diz que é um jejum prolongado. E aí, prolongado. todos os 16 horas. ganhos. Joia. É, doutora Alice, e a massa magra? Alguém perguntou aqui. Como é que fica a minha massa magra jejuando? Não vou perder massa magra e tal. Aí, o mais importante nesse momento, então, é a questão da alimentação. O jejum não é só o não comer, é o que você come quando está comendo. Uma pessoa que está Hum, preocupando com a massa magra, que tem esse cuidado, precisa se atentar a ter uma alimentação na janela alimentar completa. Como assim? Digamos que ela tem hoje uma comida base, que ela coma 1.300 calorias no dia. E ela divide essas 1.300 calorias em 5 refeições. Ela vai pegar as mesmas 1.300 calorias e dividir nas 2, 3 refeições que ela fizer dentro do momento que ela está comendo. Então, entendi. só vai ter que redistribuir isso. Mas os estudos científicos também já comprovam que isso aí sempre gerou muita dúvida e tem muito material bacana sobre massa magra e jejum. E antes todo mundo dizia que fatalmente era um desequilíbrio. Hoje em dia não mais. No início você pode até perder uma massa magra e rapidamente seu organismo recupera e você consegue manter a massa magra e a massa muscular. Então já não é Entendi. mais. Eu vou emagrecer se eu fizer jejum, eu sou magra, não quero emagrecer se eu fizer jejum. Não vai, só comer. Quando comer, Então, comendo. magros que não querem ficar ainda mais magros podem jejuar e faz um planejamento alimentar na sua semana, né, que compense o aumento do jejum, não é isso? Isso, exatamente. Bacana, bacana, bacana. Vamos lá, mais uma pergunta aqui sobre exercício físico, já respondi, já respondemos, ok. Sobre o remédio, já foi dito, né, que pode, assim, vamos só bater de novo essa questão do remédio. Tem remédios que exigem o alimento? Eu não posso tomar esse remédio de barriga vazia. Tem isso? A gente recomenda isso em algumas ocasiões, mas aí, assim, o jejum vai se tornar não uma regra, né? A pessoa não vai fazer jejum todos os dias de 24 horas, ela não vai fazer todos os dias de 18. Então, se ela tomar um remédio Hum, naquele momento, não é o jejum que vai fazer o mal, entende? Então, assim, eu não entendi, sou radical nessas cartilhas, não. entendi. Mas talvez essa pessoa aí, essa pessoa coma alguma coisa e aí toma o remédio e faz o jejum. Exato, pode ser Não uma. é Pode isso? não é ela, pode No ser momento, no momento que ela vai tomar o remédio, para não tomar de barriga vazia, então ela comeu alguma coisa. Mas tomou o remédio, começa o jejum, jejum. né? Seria assim, não. Legal, legal. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Tô tentando Sobre subir. treinar. Treinar já foi dito. Aqui, pode consumir café durante o jejum? Doutora Alice gosta de colocar um café no jejum para dar um up, né? Sem açúcar, né, doutora Alice? Açúcar. Sem açúcar. Sem açúcar. Puro. Que legal. Agora, depende muito, gente, né, de como você vai fazer o jejum. Se você vai fazer um jejum para se sentir ainda mais aflito, mais down, como a gente falou na pregação, talvez você não use nenhum café. Mas se você precisa ainda de um ânimo, tal, o café pode realmente te ajudar, né? Remédio, já foi disso, Paulo, sobre remédio. Ok, as perguntas estão tanto quanto se repetindo aqui. A gente já respondeu essas perguntas. Eu Beleza. tô tentando subir, mas não tô conseguindo, não. Quando eu começo a subir a pergunta, desce de novo. Doutora Alice, então para a gente ir para o final da nossa live, você disse que você perdeu 21 quilos jejuando. Oh, 21 quilos? 20 quilos? Foi 20 20 quilos. quilos.
Fiquei com 21 na cabeça agora. Inclusive, agora é 21 e 21. Ó, 21 e 21 horário aí. Tudo 21. Tá vendo? Para todo mundo tornar um hábito. Não é um hábito. Mas então você perdeu 20 quilos depois que começou a jejuar. Mas pelo que eu entendi, você não perdeu os 20 quilos jejuando, você perdeu os 20 quilos se reeducando. Você começou a ter um poder para controlar a sua compulsão. Exatamente. Então, assim, a sua forma física mudou completamente. Você mudou de vida. Mudou completamente. Não, Coisa... inclusive, assim, a própria rotina, né? Você tá mais disposto, a atividade hoje em dia faz parte da minha rotina, mas principalmente a reeducação alimentar. E assim, o que você falou do domínio próprio. Hoje as coisas eu preciso estar com vontade. As pessoas falam, ali você não come? Claro que eu como chocolate, como açúcar, como tudo, mas eu preciso estar com vontade. Não é aquela. Antes eu chegava assim, ficava, eu preciso comer, eu preciso comer. Minha mente só pensava em comer, 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 comer. Hoje em dia não, hoje em dia é coisa assim, é libertação mesmo. E aí, hoje eu tô com vontade de comer um brigadeiro, vou comer esse brigadeiro. Mas é assim, eu sei quando eu tô com vontade, eu sei verdadeiramente quando eu estou com fome. Eu sei quando eu estou com fome porque eu estou ansiosa, porque, né? Às vezes eu tô assim, aí às vezes me dá uma vontade de comer doce, eu falo, gente, tô ansiosa por quê? Porque eu já sei que em mim o doce tá muito associado àquele momento que eu tô ansiosa por algo. Então, quando me vem uma vontade repentina de doce, eu falo, tô ansiosa, preciso identificar. Aí eu já não vou para a comida, eu vou para desvendar o sentimento. Eu falo, não, pera, eu preciso identificar em mim o que é que tá me causando essa ansiedade. Aí, oro, eu falo, não, pera, Deus, peraí, de onde tá vindo essa ansiedade? E, naturalmente, já nem penso mais na comida. Em outra época, eu ia me desdobrar em mim, o iFood urgente, pelo amor de Deus, preciso de um bolo. Uma Hoje, libertação, né? Uma conscientização profunda. Então, olha como o jejum pode ser uma bênção para a gente. E aí, fora isso, e ligado a isso, porque assim, a gente tem que entender que as coisas espirituais e as coisas físicas caminham junto, né? O Deus que quer responder a nossa oração, o Deus que quer nos ajudar em nossas lutas, em nossas batalhas, é o mesmo Deus que quer nos dar autocontrole, é o mesmo Deus que quer ver nosso corpo desintoxicado, porque o Espírito dele habita em nosso corpo, né? É o mesmo Deus que nos quer mais saudáveis, é o mesmo Deus que nos quer livres para ter uma vida abençoada. isso Então o jejum... a gente prova Oi? em toda a saúde, né? Então, eu digo assim, eu recebo alguns pacientes e assim, já chegam abatidos, né, com aquela coisa da doença. Eu falo, não, pera, você tem um espírito de cura dentro de você. Profetize isso, que você é capaz de ser curado. Porque se somos parte, Sim, a sim. cura é nossa, a gente está com saúde. Então, isso aí que você falou é tremendo. Porque se eu entro em jejum, eu começo a desconectar um pouco do natural e caminhar um tanto por espiritual. Então, eu sempre falo que, pastor, o que é ser cheio do Espírito Santo? Como é que eu vou ser cheio de uma coisa que já está em mim? Porque quem é filho de Deus já tem o Espírito Santo. Ser cheio nada mais é do que dar vazão ao Espírito, né? Ele já está em você, mas ele agora tem vazão na sua consciência, na sua vida. Então, quando a gente está jejuando, a gente se abre ainda mais para essa vazão do Espírito. E o Espírito, como você falou, tem esse poder de cura, de restauração, de renovação, né? Que coisa maravilhosa. Para contar de do que aconteceu semana passada. É Sim, exatamente sobre isso, conte. sobre a acessibilidade do espírito, né? Eu estava de plantão na terça-feira passada e estava no jejum de 24 horas. E confesso que esse jejum para mim não foi um jejum muito fácil. Tava assim, querendo comer, querendo comer, querendo comer. E aí, quando chegou, a gente divide alguns termos de horário, né, dos atendimentos. Quando chegou no período da noite, eu fui na cozinha, olhei e falei, ai, tava com vontade de comer, mas não queria comer aquilo. Falei, ah, não vou quebrar não, vou ficar no meu jejum. Não trouxe alimentação de casa. E aí, sentei pra atender, né, tava super tranquilo aqui o atendimento. E de repente, chegou uma senhora. E aí, ela tava, inclusive, com a blusa, assim, escrita, Sou de Cristo. E eu, na verdade, eu não olhei a blusa, porque eu tava tão aérea com aquela coisa de que fome, que fome, que fome, que fome, que quando ela sentou na minha mesa, antes dela eu já tava pensando na comida. Minha cabeça tava assim, ai, que fome, que fome, que fome, quero comer. Só tava pensando nisso. Eu pensei, vou atender ela porque eu preciso pedir alguma comida que eu preciso comer. E aí, de repente, eu falei, não, fulano, o que você tá sentindo? Ela, ó, doutora. Aí, alguma coisa em mim veio e disse, olhe, só olhe. E aí eu olhei pra ela, assim. E aí parece que o estado do jejum que eu já tava
quase completando as minhas 24 horas ali naquele momento, chegou, me deu um estalo assim, falou, não, pera, a preocupação não é essa não, se conecta, é outra coisa aqui. E aí eu olhei assim pra ela, foi uma coisa assim, mas foi muito forte, foi tremendo, né? Inclusive contei pra Aline esse testemunho semana passada. E aí eu olhei pra ela assim, ela tava olhando, e ela tava esperando que eu falasse alguma coisa que não era, olha, você vai tomar tal medicação, você vai ficar boa. Não era isso que ela tava esperando que eu falasse. Ela Que tava esperando interessante. mais. Discernimento. E eu só identifiquei aquilo porque no momento que eu falei, não, peraí, não vou me preocupar com a comida agora, não vou atender ela. A sensibilidade espiritual que eu estava naquele momento do não comer, da não preocupação, de não estar pensando na alimentação. E vou puxar um insight para dizer que estudos já dizem que a gente pensa por minuto 36 vezes em comida. Por minuto. Nossa. Então você pensa o tempo inteiro em comida. O tempo inteiro. Então, Quanta energia mental gasta com isso? Quanta com dispersão de comida, foco? exatamente, dispersão de foco. É o tempo todo, o que é que eu vou comer ali, o que é que eu vou comer? E aí eu olhei e falei, não, pera, isso aí agora não, eu tô aqui no momento presente. E aí, de repente, e assim, foi tremendo. Eu parei, orei por ela, ela orou por mim. E eu entendi que era aquilo que ela veio buscar aqui naquele momento. Então, como eu disse, os momentos que eu me proponho a estar ainda de jejum, eu tenho descoberto o quão, aí vem a associação mesmo, o quão a gente está transbordante do espírito, porque a gente consegue sentir o algo mais, o que Deus tem para entregar, porque a gente está livre, apenas livre para sentir e receber. Que eu acho que o A estado Bíblia de... diz, a Bíblia diz que o sábio, ele come para repor as forças, ou seja, ele come conscientemente. Quando a gente está nesse vício, a gente come, a gente meio que vive para comer, né? E não come para viver. É uma inversão total. A gente vive para comer e não come para viver. A gente não entende que a alimentação tem um propósito, nos dá energia para muitas coisas da vida, para cumprir muitos propósitos, para amar, para viver bem, para ter saúde, para servir o mundo. Quando a gente vive para comer, a gente inverte tudo e gasta toda a nossa energia, né, pensando o tempo todo em comida, comendo o tempo todo, e aí prejudicando a saúde. E uma coisa interessante, antes da gente encerrar, é o seguinte, é que dizer que esse processo de reeducação que o jejum vai te ajudar a fazer, ele não difere muito dos processos de quem está se libertando de uma droga, por exemplo. Ou Não. de qualquer outro vício. Porque a pessoa que está largando uma droga sente a mesma coisa. Ah, eu não aguento. Ah, é muito difícil para mim ficar sem isso. Mas é o estado de quem está viciado. Então, quem não consegue jejuar, na verdade, está viciado, né? Sente, É o tem mesmo as crises, foco na tem as crises de terminação. abstinência que tem um viciado em qualquer outra droga. Só que a E sua droga é a comida. a abstinência de açúcar é assim extrema. As pessoas realmente é uma irritabilidade muito grande, porque a açúcar ela faz isso no organismo, né? A gente entra num estado de inflamação muito grande. Então, o vício para você se libertar do açúcar, aquela coisa assim, você tá morrendo, aí vem uma coisinha doce e já fala, ah, é aquilo. Então, é tão difícil quanto é exatamente você sair do vício. Interessante, né? Que Jesus, ele jejuou 40 dias e aí depois ele estava pleno para enfrentar Satanás de frente. Satanás, ele é astuto, é inteligente, ele consegue persuadir qualquer pessoa natural. Mas Jesus, ele enfrenta o diabo em plena consciência espiritual. Então, o discernimento dele é profundo e o jejum foi necessário para isso. Então, se Jesus, para chegar nesse lugar, jejuou, como nós vamos prescindir do jejum? Né? Outra coisa, quando Paulo teve encontro com Cristo a caminho de Damasco, ele jejuou por 3 dias. E depois desses 3 dias é que que Jesus manda Ananias ir encontrar ele. Por que não mandou no primeiro dia, no segundo dia? Porque o Senhor queria que ele passasse por esse tempo de oração e jejum para estar desintoxicado não só no corpo, como na mente e no espírito. Para então poder começar esse novo, para ter discernimento para começar esse novo tempo. Então o jejum vai ser fundamental para nos preparar para vivermos o que precisamos viver. Moisés, antes de receber a lei do Senhor, que foi tão maravilhosa para o povo de Israel, ele tem um jejum ali em cima. Ele se prepara, ele se capacita para receber. Então, eu espero que essa live possa ter inspirado as pessoas a essa prática que vai fazer bem para o corpo, para a alma e para o espírito.
Eu só deixa salvo aqui. Eu vou tentar deixar salvo aqui, mas às vezes o Instagram dá um bug. Eu não sei se vai ficar. Vou tentar deixar salva, mas vamos tentar também colocar essa live no canal do YouTube da Lírio Armação. Porque hoje é dia de discipulado bíblico. E essa live entrou no nosso discipulado bíblico, né? Conversar sobre a palavra de Deus, mas também com essa participação maravilhosa da doutora Alice Santana. E eu quero agradecê-la muito por aceitar o convite, por estar aqui conosco. Você nos ajudou muito a compreender mais o jejum. E o legal é que você não é apenas alguém que fala do jejum de maneira técnica. Você fala com vida porque você acredita, você vive, você tem experiência, você crê, é uma entusiasta do jejum. E é nossa irmã em Cristo. Eu tenho que confessar que eu, de fato, sou entusiasta do jejum. É uma coisa assim que eu falo muito, que eu sempre tento influenciar mesmo positivamente as pessoas ao meu redor que convivem comigo, né? Amigas, família. Lá em casa todo mundo entrou no jejum. Meu pai, minha mãe mandou. Aí minha mãe já me manda assim, foto do prato. Tá bom para quebrar o jejum? A gente já criou mesmo o hábito. Eu sou entusiasta. O jejum faz parte da vida de vocês, né? Faz parte da vida da gente, faz parte da minha vida. É algo muito presente. Assim, quando eu fico sem fazer, eu sinto falta. Agora eu quero mais me aprofundar mesmo nesse jejum bíblico, porque eu quero ir viver Coisa as boa. coisas. E tô aqui para tirar todas as dúvidas. Queria agradecer demais. Eu acho que Deus não faz nada em vão, né? Tem sido uma grande honra, na verdade, congregar com vocês através da vida de Aline. Eu conheci a Lírio e tem sido, assim, para mim, maravilhoso estar com vocês. Você é um pastor que tem o domínio da palavra, né? Estar lá com você aos domingos é de grande aprendizado. Então, assim, obrigada pelo convite, pela presença. Saiba que foi uma honra estar aqui. Então, conte comigo sempre. A honra foi muito nossa. Eu espero que possamos ter outras lives, porque tem muita coisa para conversar. Inclusive, eu tenho um tema para conversar com você. Eu vou conversar com você primeiro nos bastidores, para depois a gente conversar. Depois a gente vai conversar, a gente vai logo debater na live aqui, porque eu não sei se você vai concordar. Mas eu tenho umas teses bíblicas aí que envolvem alimento, que envolvem um monte de coisa, que eu quero conversar com você. Por exemplo, eu vou adiantar uma coisa para você. Eu acredito que, à luz da Bíblia, o vegetarianismo é a melhor opção. À luz da Bíblia. A gente vai discutir sobre isso depois. Não fale ainda sobre a sua opinião, não. Coisas que a gente vê aí, analisar as duas coisas. Vamos conversar, viu? Doutora Alice, muito obrigado. Deus te abençoe muito. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Abençoe todos que vieram, fizeram parte, participaram, perguntaram. E vamos jejuar, vamos entrar numa nova dimensão. Vamos aproveitar. Gente, essa ferramenta não pode ser desperdiçada. O Senhor falou, quando jejuarem, já chegou o tempo de nós jejuarmos. Assim como a oração é fundamental, o jejum também é. Jesus disse, vocês não podem expulsar esse demônio porque só com jejum e oração para chegar nesse nível de fé. Não expulsaram o demônio por causa da fé, mas não tinham fé porque não oravam e jejuavam e acabou esse tempo em nossa vida. Vamos agora aprender a jejuar e a orar. Doutora Alice, muito obrigado, estamos juntos. Deus te abençoe. Deus te abençoe, boa noite. Boa noite, gente, um beijo, shalom. E que entraram.